quais têm sido os principais problemas encontrados nas famílias cristãs? Quais são os principais assim, que têm chamado a atenção do senhor como conselheiro bíblico? Provavelmente são 4 áreas em que eu encontro nas vidas das pessoas que cria uma desarmonia no lar. Ok. E é mágoa, é ira. Outros 2 era medo e um valor pessoal baixo. Se temos filhos rebeldes em nosso lar, de quem é a culpa? Nossa, a Bíblia ensina que nós, em Efésios e Colossenses, fala que os pais, plural, quer dizer, não é pai, os pais, Ok. não devem provocar seus filhos a ira. Mas a coisa que é mencionado, o ênfase, é não provocar a ira. Este quer dizer manter o coração da criança. E eu tenho descobrido que às vezes é falta de amor certa, às vezes é falta de disciplina certa, às vezes é a atitude errada e às vezes é exemplo errada. Então, se a gente viola aqui uma dessas 4 áreas, é muito fácil perder o coração do filho. Porque nesse caso, então, poderia ser que muitos pais cristãos acham que seria só disciplina. Aplique a disciplina, aplique determinada correção, que isso resolve o problema do meu filho. Errado. É uma perspectiva errada. Completamente errado. Além disso, a maior parte dos lares cristãos, quando disciplina, faz com ira e não amor. E este é o grande problema. Aí onde gera outros comportamentos. Sim. Pastor, é importante o que o senhor disse com relação aos filhos rebeldes. Mas há muitas circunstâncias que ocorrem no seio familiar. Por exemplo, o filho provocou-se um ato de rebeldia, a mãe defendeu ele. O pai ficou magoado. Ou pode acontecer também que o filho cometeu algo errado, o pai protegeu ele. E de repente aquele conflito familiar que era pequeno, ele tomou outra dimensão, cresceu. E agora, como resolver isso? Antemão, a casal deve chegar a uma conclusão, um acordo. Biblicamente, o pai tem a palavra final. Agora, às vezes eu disciplinei meus filhos na maneira errada, ou eu não entendi a situação. Então, depois, minha esposa falou, eu posso falar com você? Então, a gente entrou no quarto. Ela sempre falou, eu acho nada, ela sabia. Eu acho que você não entendeu. Não foi ele, foi fulano. As circunstâncias foi isso. E naquela época, ainda tinha um certo sentido de macho. Eu mando aqui. Eu só olhava. Mas no coração eu sabia que ela estava certa. Então, quase sempre, eu saí do quarto e fui para aquela criança e pedi o perdão. Então, a harmonia, eles têm de trabalhar juntos. E qualquer conflito ou opinião diferente deve ser fora da vista das crianças. Então, nesse caso, os filhos não podem participar em questões que seriam de particularidade do casal. Sim. Meus filhos nunca viu eu brigar com minha esposa. Uau. Não quer dizer que eu não queria, não falei às vezes coisas. Mas na presença deles, não. Eu peguei essa dos meus pais. O senhor acha então que esses conflitos
seja eles conflitos pequenos, médios ou grandes, que as crianças participam, escutam, pode provocar transtornos nas crianças, emocionais, sim, psicológicos, sim, espirituais. E a gente perca o coração dos filhos. Este é a pior coisa. Perde a autoridade e esse canal de comunicação com os filhos. Sim. Sim. E em cima, quer dizer, perdendo o coração do filho, eles não vão nos respeitar, eles não vão nos ouvir, eles vão provavelmente fazer o oposto do que a gente quer. Porque, seja criança ou jovem, tem um desejo de vingança. Independente da idade. Sim, mas a forma é diferente. Então, quando fica um jovem, eles têm liberdade de fazer certas coisas. Quando é pequenino, eles estão arrastados para cá, para lá, está segurado. Eles não têm a liberdade de vontade. De manifestar-se isso. Mas no coração, mesma coisa. Então, vamos imaginar que tem 2 filhos. Um filho, uma família aceitou Cristo recentemente, junto com o filho. Uma outra família, descrentes, o filho aceitou Cristo no mesmo tempo da primeira família. Este filho aqui com os pais crentes magoou o filho. Perdeu o coração dele. Também aqui. Agora, quem provavelmente vai ficar na igreja mais tempo? O filho dos descrentes. Porque ele quer fazer o oposto do que os descrentes querem. Não importa com a igreja. Esta família aqui, ele vai para a igreja. Então, eu não quero seguir eles. Então, nós temos filhos de pastores, missionários, que estão saindo do caminho certo porque os pais perderam o coração deles. Isso é muito sério e grave. Muito. E até eu tenho uma série sobre isso, eu chamo o princípio esquecido. A maior parte dos pais não tem a mínima ideia que é responsabilidade não provocar ira. Aí vem aquela pergunta de que por que meu filho saiu da igreja? E geralmente perdeu o filho, o coração do filho. Porque se a gente tem no coração do filho, eles querem nos agradar. Eles querem ficar ao nosso lado. Eles querem ser conosco. Eu incentivei meus filhos crescendo. Convido seus amigos para a nossa casa. E eles fizeram. Não queria escapar. E graças a Deus a gente conseguiu de manter o coração dos nossos 5 filhos. Amém. E todos estão servindo Deus. Só uma moça que não é pastor. Isso é bom. Quer dizer, nós temos 3 missionários aqui no Brasil e o 5º rapaz está nos Estados Unidos no ministério. A nossa filha não casou ainda, provavelmente nunca vai casar, mas ela trabalha com os surdos na igreja dela. Então todos estão servindo Deus. Sim. E eu acredito em grande parte porque eu mantive a coração deles. Sim, isso é importante. E quando eles desviam da igreja, nesse caso, o que deve ser feito? Meu filho já desviou dos caminhos do Senhor. Qual deve ser o caminho, a decisão, a atitude a tomar
diante dessas circunstâncias? Ok. Voltar e tentar como eu perdi o coração do filho. Foi ira? Foi orgulho? Foi uma atitude? Estava sempre criticando os outros? Como eu perdi o coração? Como eu ofendi eles? Como eu provoquei eles à ira? Então, pode ser muita coisa. Então, decidir, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso ganhar a vitória sobre isso, isso, isso. Então, pedindo perdão de Deus, começando de tentar mudar, então você pode aproximar o filho. Me perdoa. Amém. Eu fiz a coisa errada. Provavelmente não vai ter uma mudança imediata. Porque eles vão querer ver a mudança. Eles querem ver se é real. Mas você está no caminho para recuperar o coração do filho. Vamos dizer que a filha torna-se mais solteira. Nunca deve expulsar ela do lar. Não é para apoiar ou desculpar o pecado, mas mostrar, eu quero ajudar. Mostrar seria um caminho de restauração, que ainda há esperança. Sim. Que é o que acontece muitas vezes nos nossos lares cristãos, se o nosso filho pecou, errou, muitas vezes algo que não é tão grave, e até mesmo os problemas de alta complexidade e gravidade. Mas muitas vezes a gente assiste lares cristãos que quer condenar. Okay. Tem esperança? Vamos voltar para uma situação ainda mais grave. A pessoa está vivendo em casa e tornou-se um rebelde mesmo. Não quer conformar, mostra violência, talvez, ou entra em imoralidade, mas está vivendo em casa. Se nossas tentativas da maneira certa não estão funcionando, eu acredito que nós temos, eu ia dizer dever, direito seria melhor, dizer tchau. Isso nessa situação mais grave. Sim. Quando não há retorno, a gente tem feito tudo, a pessoa não quer conformar, não quer ajudar em casa, é somente comendo nossa comida, aceitando nossa roupa que a gente compra para ele e está numa vida folgado, ignorando completamente os pais. Então, no Velho Testamento diz que o filho rebelde deve ser apedrejado. Graças a Deus, esse não é para nós hoje. O senhor acha que muitos lares cristãos seriam apedrejados hoje se fosse essa lei na risca? Sim. Muitos filhos. Sim. Muito sério, né? Então, e essa é a razão porque eu falo que podia ter o direito de mandar embora. 1 Coríntios fala sobre aquele filho que estava com imoralidade, com madrasta, não? Sim. E então ele foi expulso da igreja. Por quê? Para a salvação da alma dele.
Então nós estamos dizendo, tchau, você quer servir Satanás, você quer ele com seu mestre, você não quer nada a ver conosco, então deixe ele cuidar de você. Com o desejo que vai haver arrependimento. E quando tem arrependimento, certas normas devem ser estabelecidas para receber ele de volta. Sim. Não, nunca deve ser definitivo. Definitivo, tipo, não tem mais volta. Que o pai, ele tá com aquele coração pesaroso em tomar uma atitude mais severa dessa, porém ele tá com o coração aberto a perdoá-lo e restaurar o seu filho, a comunhão familiar. Sim, sempre. E esse deve ser o motivo para a disciplina na igreja. Restauração. Então, mas a culpa volta para os pais. O último versículo do Velho Testamento, eu sei que está falando sobre tribulação na entrada do milênio, mas falando que o Espírito Santo vai mudar o coração dos pais para com os filhos e o coração dos filhos para com os pais. Para mim, eu vejo um princípio aqui. Tem de começar com a gente. Sim, muito bom. Pastor, quando há situações de alta complexidade, vem sempre aquela insegurança nos nossos lares. Por exemplo, quando eu devo buscar ajuda? Porque eu apliquei alguns princípios no meu lar, por exemplo, e aquilo não está funcionando. O pai, a mãe e os filhos não está funcionando. Qual que é o momento certo de buscar a ajuda de um terceiro? E quem é a pessoa mais aconselhável a buscar esse tipo de ajuda? Para mim, o ideal é para a pessoa de ver o coração dele, eu estar com um problema de medo. Independente se as outras pessoas estão sendo afetadas negativamente. Deve buscar conselho. Então, no lar, geralmente a pessoa busca conselho quando eles não têm outro jeito. Mas o mais cedo possível, a gente deve buscar ajuda. E não deixe aumentar cada vez mais. Porque geralmente as pessoas que buscam a ajuda do conselheiro bíblico, como na posição do Senhor, em que circunstância elas buscam? Elas buscam quando o problema começou, elas buscam quando o problema já está em andamento, elas buscam quando o problema já tomou uma dimensão que praticamente não tem solução aos olhos delas. Geralmente me busca quando tem um problema sério. Já está muito grave quando buscam ajuda. Às vezes a gente não percebe. Eu tenho pessoas em nossa igreja, eu convivendo com eles, eu não imaginava o problema que eles estavam enfrentando no coração. Em um caso, os pais sabiam. E pediu a filha de me procurar. Ela tinha problema de medo. Se estava viajando no carro e alguma coisinha aconteceu, nada grave, só precisava talvez brecar ou tirar o caminho rapidamente. Ela começou a chorar. E chorava por dias. Uma coisinha. Medo, ela estava consumida pelo medo. Na igreja eu nunca vi isso. Tinha outra pessoa que tinha quase todas essas pessoas, mágoa, ira, medo, valor pessoal. E esses problemas sempre apareciam como evidentes. Esses são as raízes. São as raízes que sempre que são manifestados externamente. Então o comportamento em si de uma pessoa só reflete o que está acontecendo interiormente dela. O mesmo comportamento
pode haver várias raízes. Só para dizer, ele está comportando assim, então o raiz do problema é isso, não necessariamente podemos fazer isso. Às vezes a gente tem uma certa ideia. Quer dizer, se uma pessoa, isso acontece com moças muitas vezes, eu não tinha visto isso recentemente, mas eles têm o cabelo cobrindo metade do rosto. Ela, valor pessoal, ela não se gosta. Às vezes uma pessoa, talvez hoje em dia, pintando o cabelo, falando sobre moças. Sim. Tatuagens, brincos, valor pessoal baixo. Boa possibilidade. Mas tem outras coisas também. Podia ser mago contra os pais. Eu vou usar brincos e eu não importo com os meus pais. Entende? Entendi. Então não pode dizer especificamente o que está causando a manifestação externa. Então, quando eu dou aconselhamento para as pessoas, eu tenho uma lista de 20 a 30 itens. Eu pergunto, onde você está com mais problemas? Então existem algumas perguntas específicas para tentar diagnosticar o problema. É uma palavra só. Amargura, medo, ansiedade, depressão, comunicação, sono, saúde, não gosta de si mesmo, perfeccionismo, e vai em culpa, etc. Então, eles marcam cada um. Então, geralmente, eu recebo mais do que 5. Então, eu vou perguntando, por que você marcou isso? Eu presto atenção para a intensidade da voz. Eles falam mais sobre isso do que outra coisa. Então, eu chego à conclusão, o problema principal é aqui. Vamos começar aqui. E eu tinha aprendido que resolvendo este problema, resolve outros também. Então, eles chegam comigo com um problema externo. Posso me ajudar? Sim. Preenche. Porque geralmente querem uma ajuda imediata, resolve meu problema? Sim. Ou sempre tem aquele perfil que realmente eu estou aqui para aprender a lidar com essa situação? As pessoas estão sempre querendo uma solução, uma expectativa de uma solução rápida. Rápido. Mas eu tenho, antes do aconselhamento, eu tenho 2 lições. E nessas lições é bem claro que é um processo. Inclusive, eu pergunto para eles, você tem um espírito de aprendizagem, você vai fazer as tarefas, não tão difíceis, mas você vai fazer as tarefas, sempre e você vai me dar tempo, pelo menos 13 semanas. Que é o mínimo. Mínimo. Bem, tem sido raro, mas eu tinha terminado antes. Mas qual foi o aconselhamento que o senhor demorou mais tempo? Por quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Não, 2 anos não. Mas provavelmente perto de 1 ano. Em que é uma família descrentes. Pertencia à congregação cristã. Ele foi num desastre. Tornou-se um tetraplégico. Ela estava super magoada com Deus. Ele estava aceitando o melhor. Era conhecidos de um conhecido membro da nossa igreja. Se eu seria à vontade para ajudar eles. Então, sim,
Então, eu precisava tratar sofrimento. Precisava tratar mágoa. Precisava tratar ira. E eu levei 6 semanas para ganhar eles para Cristo. E porque eles acreditam em salvação pelo batismo. Sim, exatamente. Então, deixa eu ver, na quarta lição, mostrando que a salvação é um dom, um presente, eu li vários versículos. Eu perguntei, a salvação, de acordo com esse versículo, é um galardão ou presente? Presente. Galardão ou presente? Presente. Então, depois eu comecei com ela, que ela cresceu nessa igreja, e quando casaram, ele começou a frequentar junto com ele. Ou pelo menos namorar, não sei exatamente. Mas pergunta, você precisa tratar seu marido bem para ser salvo? Brincadeira, porque ele estava lá deitado, entende? Não, eu estou brincando. Então ela fez uma pergunta para ele. Fiz mais ou menos 3 vezes com cada um. Então, sem mudar a voz, sem mudar o ritmo, o tom, etc., eu perguntei para ela, para ser salvo, você precisa ser batizado? Houve uma pequena pausa. Falou, não. E ele falou, mas aquele versículo que fala que precisa crer e ser batizado. Ele não estava argumentando, ele só queria a resposta. Queria realmente a resposta daquele local. E ela falou, mas aquele versículo fala, se você não crer. Ela tinha a resposta certinha e eu nem precisava explicar. Então, a 5ª semana, eu passei por cima de batismo. Eu queria eles saber o que a Bíblia está ensinando sobre batismo. E a 6ª semana, estava prontos. Então, lidar com o sofrimento levou um bom tempo. Sim. E ele chegou ao ponto de as duas vencer a mágoa contra Deus, de aceitar a situação. Então, com todo com a mágoa, problemas com os filhos, a mágoa com os filhos, etc., levou quase um ano. Não me lembro exatamente quanto tempo. Interessante. Pastor, eu tenho percebido ultimamente, o senhor tem muito mais experiência do que eu, mas vivenciando algumas situações, irmãos, eu percebo que as nossas crianças, pelo menos, têm desenvolvido transtornos de ansiedade. Eu identifiquei em vários locais, várias famílias, tanto de crentes como descrentes. E li alguma coisa sobre o assunto bem superficialmente, que até especialistas disseram que na pandemia isso agravou mais esse transtorno de ansiedade das crianças, que tem gerado insônia, problema para dormir, gerado comportamentos e tantos outros problemas. Então, como lidar com isso, pastor? Como diagnosticar problemas como esse nos lares cristãos? É falta de confiança em Deus. E eu tenho acho que 14 lições sobre medo. Leva 14 semanas para ajudar uma pessoa com medo. Essa seria a minha solução, mesmo com crianças. Sim. Talvez você não ia dar todos esses princípios para a criança, talvez ia modificar. Mas o princípio básico, a falta, o pecado, a gente não está confiando em Deus. Sim. A gente sabe que a gente deve, a gente sabe que o medo está pecado, se a gente não sabe como vencer. Não sei se essa respondi a pergunta, não, mas... Sim, respondeu. Bem superficial. Sim, porque aí a ansiedade, o medo, aí gera insônia, até mesmo
a gente tem visto também porque as coisas estão acontecendo muito rápido, essa questão de querer a solução imediata. Agora, eles usam o termo síndrome. É pecado. Sim. Então, ele joga a culpa nas circunstâncias, no pandemia, sendo na casa e não tem... Não! É falta de pecado, é falta de confiança em Deus, é pecado. E o mundo não sabe como tratar isso. Exatamente. Agora, pastor, também há muitas perguntas que a gente recebe também no ministério, e uma delas é um lar cristão, mas seus filhos ainda não são salvos. Qual é o melhor momento para conduzir seus filhos à salvação sem que isso seja por pressão ou por simplesmente um fato de ter um status, toda a minha família convertida? Qual que é o momento certo da conversão de nossos filhos? Como acontece? Como conduzi-los a Cristo? Idealmente, a gente são pais exemplares. A gente tem no coração dos filhos. A gente está indo para a igreja, a gente está fazendo essas coisas. Normalmente, sem pressão, eles vão fazer uma decisão entre 4 a 8 ou 10 anos de idade. O problema aqui agora é verificar. A gente estava colocando pressão, eles fez uma pergunta, a gente está respondendo a pergunta, mas o que ele estava querendo dizer com pai, eu tenho medo de morrer. Okay? O que está na mente da criança? Tinha um parente que morreu recentemente? Tinha alguém que conheceu que morreu? E está preocupado não com a salvação, mas apenas o facto de morrer e pessoas lamentar comigo, eu não vou estar com meus pais, etc, etc. O que eles querem dizer com este? Então a gente deve pesquisar, verificar o que é a base desta pergunta. Então, pouco a pouco, sem pressão, explicar o plano da salvação. E talvez, a primeira vez, esse é dificílimo, a gente continua amanhã. Você lembra alguma coisa da nossa conversa ontem? O que é um pecador? Você é um pecador? Por que é um pecador? O que Deus exige por causa do nosso pecado? Você lembra o que eu falei? Para verificar se eles estão entendendo. Para que a criança não faça uma decisão rápido demais. Oh, isso é difícil. Porque a gente... eu tenho medo de morrer. Eu tenho solução. Vamos aceitar Cristo. Você não quer aceitar Cristo? Vamos orar. Aí pode ser um perigo. Sim. E o outro perigo, que é menos perigoso, a criança é salva, mas esquece. Sim. Então, não fica surpreso que a criança tem de... eu acho que eu não sou salvo, não posso lembrar, etc. Vai para frente. Ajude ele. Bem, esse é o ideal. Você não era uma família exemplar. Você perdeu o coração do filho. Não tem aquele relacionamento que gosta de ter. Então, volto mais ou menos o que eu tinha falado antes, quer dizer que a gente deve
reconhecer nosso erro, lutar para tornar-se a melhor família que a gente pode ser. A gente não vai tornar-se uma família exemplar em 3 meses. Verdade. Pastor, então nessas circunstâncias, eu pergunto para o senhor também, o que é o culto doméstico? Como ele deve acontecer? Em que circunstâncias? Se eu quero conduzir meus filhos a Cristo, qual a importância do culto doméstico neste planejamento familiar de um cristão? O culto doméstico pode ser de muito valor ou um desastre. Tem de ser alguma coisa dinâmico. Não seria uma pregação, 1 hora o pai, arrependa meu filho, arrependa. Não, o culto doméstico correto é difícil. Basicamente deve incluir a Bíblia. Sim. E oração, essas 2 coisas, com famílias que podem, cantando, etc. Agora, para mim, há uma coisa mais importante. Ser um exemplo e encorajar seus filhos a ler a Bíblia. Ter um devocional próprio. Próprio. Então, eles não estão recebendo mastigado, sem sabor. Eles estão no culto doméstico, ele pode receber mastigado. No devocional pessoal, ele pode descobrir. Eles estão comendo, eles estão se alimentando. Sim. Quando eu estava crescendo, a gente não tinha culto doméstico. Mas eu peguei tantas coisas dos meus pais que tem me ajudado até hoje. Então, eu envolvido na igreja, eu lendo a Bíblia, eu orando, eu observando a vida deles, eles com meu coração. Eu não preciso desta coisa. Não é a melhor maneira. Eu não precisava culto doméstico. Sim. A vida é um culto doméstico. Um exemplo. Sim. O Velho Testamento fala que a gente deve ensinar nossos filhos levantando, sentado, dormindo, entende? Pelo caminho. Então, se não tem uma continuidade, o culto doméstico, eu acredito, pode fazer mais dano do que bem. Excelente. E realmente, você é a primeira pessoa que estou confessando isso. A gente não tinha culto doméstico aqui. Entendido. A gente tentou. Sim. No início. Mas era muito difícil para mim. E como eu posso conseguir atenção e tudo isso, que eu senti que não era... alguma coisa tornando algo mais mecânico. Sim. Do que aquela devoção pessoal com Deus, que é Deus falando diretamente com meu filho, eu acompanhando isso. Então, porque eu não podia descobrir uma maneira dinâmica, coisa em que eu sentia que eu podia realmente ser uma bênção para os meus filhos. A gente nunca estabeleceu. Não, eu não estou, de jeito nenhum, eu estou contra. Eu entendo. Eu não estou contra. Mas a família tem que identificar a sua realidade. Se ela sabe o que vai fazer, como vai fazer, porque não adianta, como o senhor disse, ter o culto doméstico maravilhoso e o pai está amargurado, a mãe está amargurada, briga a semana inteira, vai na igreja, bate o cartão, volta para casa, culto doméstico, tudo mecânico. Sim. Pode tornar esse desastre que o senhor mencionou. Sim.
Então, tudo volta para esses pecados aceitáveis. Ixi, é horrível este. Isso é verdade. Pastor, nossa conversa está muito boa. Poderia ficarmos aqui e aproveitar dessa experiência do senhor, muito importante. Mas qual seria o último conselho que o senhor daria para as famílias cristãs? O senhor poderia olhar diretamente para nossos irmãos e irmãs que vão acompanhar. E qual seria o último conselho que o senhor daria para essas famílias que estão enfrentando suas lutas, suas realidades, naquela experiência que o senhor tem, que o senhor diria para eles? Recentemente a gente começou um canal no YouTube, a Clínica da Família, Pastor Daniel Johnson. Não esquece Daniel Johnson. Clínica da Família, porque é tão nova. Se você só busca pela Clínica da Família, um monte de outras coisas vão surgir e não vai encontrar a minha. Então, Clínica da Família, Dan Johnson, o pastor Daniel Johnson. E neste canal eu tenho séries sobre a família. Estou no início, eu acho que eu tenho 5 séries postos já. Eu já tenho um total de 14 que podem ser postos. Eu tenho sobre o que a gente mencionou sobre o princípio esquecido, sobre crianças. Até que eu tenho aposentadoria. Eu tenho prioridades. E no momento eu estou esquecendo o que são os outros, a amizade para jovens. Então, meu plano para o futuro é desenvolver um ministério Ministério de Edificação do Lar, que vai ser mais preventivo do que positivo. Em que a gente tem dividido o lar em várias etapas. Então, estou dando conselho para ajudar em todas estas etapas. Comprando bons livros, lendo esses livros, estudando eles. Muitos dos meus séries é baseados sobre um livro. Estou mastigando e dando para as outras pessoas. Então, para ajudar, se é possível, busca conselho bíblico, como resolver os problemas de coração e depois busca essas outras fontes. Mas só lendo um livro, se não muda o coração, vai ser quase impossível colocar na prática. Então, essa seria uma sugestão. Eu tenho informação sobre os problemas visíveis. Procura conselho para tratar os problemas invisíveis, os problemas aceitáveis, os problemas de raiz. Amém? Como o pastor Daniel disse, tem o canal no YouTube Clínica da Família. Eu vou deixar já disponível para vocês o link, vai estar aqui na nossa apresentação. Na descrição também deste vídeo vai estar já o link do canal, você só vai apenas clicar e você vai direto para o canal. Lá você pode se inscrever, você pode assistir às aulas e tirar todas as dúvidas. Tem jovens da igreja em Taubaté que está auxiliando o pastor Daniel e vai conseguir dar essa assistência. Mas eu acredito que só pelos materiais que ele já está disponibilizando nestas videoaulas já vai te dar uma perspectiva diferente, uma maneira diferente de lidar com as suas situações. Vou deixar disponível para vocês também o site do pastor Daniel, Recurso Bíblico. Vai estar o link do site corretamente, vai estar disponível aqui também a propaganda do site. É sem fins lucrativos. Nosso intuito aqui é divulgar a evangelização, tanto no meu canal quanto também do pastor Daniel. Nosso intuito é investir em vidas.
Nosso maior investimento é no reino celestial, no alcance de vidas e principalmente as famílias de nossas igrejas possam ter um lar bem estruturado, um lar servindo ao Senhor, filhos obedientes, filhos que glorifiquem a Deus. Lembre-se, o pastor Daniel pontuou de maneira maravilhosa, não é a família perfeita, de maneira nenhuma. Você vai assistir às aulas que a gente vai deixar disponível para vocês e você vai perceber que não é uma família perfeita, mas é uma família que busca a glória de Deus. Uma família que coloca Jesus Cristo no centro de suas vidas. Uma família que trata e enfrenta as realidades e particularidades de seus lares. Enfrenta com amor, com misericórdia, com justiça, de maneira justa também. Porque sabemos que expor nossas situações familiares, na nossa cultura, que eu tenho convivido com irmãos de outras culturas, cada um manifesta de uma maneira. O brasileiro geralmente manifesta se escondendo, tentando ocultar o problema e manter uma aparência. Infelizmente isso está impregnado em nossa cultura, que é pecado, e lidando com essas circunstâncias, com esses conselhos, orientações e direções da palavra de Deus, nós vamos vencer estes pecados aceitáveis que está atrapalhando aí a nossa comunhão no nosso lar. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que seja uma bênção para a sua família. Inscreva-se no nosso canal, o canal do pastor Daniel, e todos os recursos estarão disponíveis para você. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Mais uma vez, pastor Daniel, muito obrigado. Prazer meu. Deus abençoe. Espero que tenhamos outras oportunidades e que seja uma bênção para todos. Amém. Um grande abraço. Tchau.